Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Leituras de Física e hoje nós vamos falar sobre o livro Sonho de uma Teoria Final, do Steven Weinberg. Bom, o autor desse livro, ele é um dos mais renomados físicos do século XX. Ele recebeu o Nobel de Física em 1979 por seus trabalhos justamente em unificação de duas forças fundamentais na física, que é a força eletromagnética e a força fraca, certo? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre essas forças. Além disso, ele é autor de diversos livros acadêmicos, tá? De cosmologia, relatividade geral, e também é autor de outros livros de divulgação científica que a gente pode discutir ao longo do canal. O livro, ele traz de forma simples e agradável as tentativas, tanto do século passado quanto as atuais, né, desde quando o livro foi escrito, de se unificar os diversos setores da física. Então nós temos lá basicamente 4 forças na física. Uma é a força gravitacional, a outra é a força eletromagnética. Ambas forças são conhecidas do nosso dia a dia. As outras duas é a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Essas forças, elas atuam numa escala atômica, né? E é por isso que nós não vemos ela no nosso dia a dia. Mais para frente a gente vai comentar a respeito dessas 4 forças no próximo vídeo com mais detalhes. Bom, o livro, ele tem uma qualidade que ele não é formal, tá? Então, não vai estar lá falando de teoria da mecânica quântica, teoria da relatividade geral, de maneira formal e com várias equações. Na verdade, nem tem equação esse livro. Então, a ideia do Weinberg, aqui para escrever o livro, foi trazer uma discussão dessas tentativas de se unificar as teorias na física, junto com a própria experiência dele nesse trabalho, certo? Então, a gente vai ver que ele vai falar de aceleradores que estão sendo construídos, ele vai falar de entrevistas que ele teve de fazer no Congresso americano para justificar a construção de aceleradores, vai falar de aceleradores de partículas na Europa. Então, ele junta essa busca por uma teoria unificada junto com a experiência dele nessa área. Isso é uma qualidade muito boa porque fica um livro mais pessoal, né? Mais íntimo do leitor. O Weinberg, ele traz no livro a física de partículas elementares como sendo de fundamental importância na busca dessa teoria da física unificada, né? Então, o que nós temos basicamente? Bom, nós temos a gravidade de um lado, que ela atua a velocidades altas e a corpos extremamente massivos, ou seja, uma física de altas energias, né, no caso. E a mecânica quântica do outro lado, que ela trata basicamente de partículas subatômicas, então átomos, elétrons, quarks e outras coisas, né? Então o livro ele traz a física de partículas elementares como sendo um elo entre essas duas teorias, né? Então nesse contexto ele vai falar que ele teve que participar, ele foi convocado para uma sessão no Congresso americano para explicar, né, para tentar justificar a construção do então, né, que se deu em 1982, do então maior acelerador de partículas do mundo, né, que ficaria localizado nos Estados Unidos. E isso se dá em 1982, que é quando o livro foi mais ou menos escrito, né. Só que em 1993 o Congresso americano veta, né, definitivamente o projeto e o acelerador não é construído, né. O tempo passa um pouco, né? Hoje nós temos o LHC, né? no CERN, na Europa, que ele basicamente faz o papel desse projeto americano aí, de testar teorias, testar novas propostas de unificação numa escala mais global, né? Ao longo do texto, Weinberg ele traz vários conceitos importantes de cada teoria física, né? Então ele vai trazer conceitos da mecânica quântica, conceitos da relatividade geral, conceitos de física de partículas e outras teorias. O importante que ele tenta mostrar é que
alguns conceitos fundamentais de cada teoria devem estar presentes numa teoria que unifique a física, né? E o conceito mais importante aí é o conceito de simetria, né? Então você tem, ao longo da física, né, isso na história da física, você tem conceito de simetria. Então, simetria no tempo, simetria no espaço, simetria de reflexão, né, e outros conceitos de simetria mais elaborados que não vem ao caso aqui agora. E ele tenta mostrar que esses conceitos de simetria, eles podem ser usados para indicar uma teoria unificadora, né, na física. Outra coisa bacana do livro também, e isso é muito importante, porque ele comenta vários conceitos, né, e ele tenta trazer os conceitos de maneira simples. Só que, no final do livro, tem uma parte reservada chamada Notas, em que o Weinberg ele apresenta vários conceitos de física de maneira precisa e muito clara, né, muito rígida do ponto de vista da física mesmo. Então, é uma parte importante do livro, né? Se você quiser ter uma noção mais rígida, né, dos conceitos, vale a pena dar uma olhada. Para quem que eu recomendo o livro do Weinberg? Bom, como o Weinberg mesmo diz aqui no prólogo do livro, ele foi escrito para que qualquer leigo seja capaz de entender, certo? Então, eu recomendo para qualquer pessoa que tenha interesse em física, em especial um pouco sobre essa parte, né, de buscas por unificações de diversas áreas da física. Eu acho que vale a pena dar uma lida, tá? Para alunos aí do ensino médio, do ensino superior, de outros cursos que se interessam, eu acho que vale muito a pena. E você vai ter aqui, ó, como eu disse anteriormente, não tem nenhuma equação. É um texto muito gostoso de ler, simples, né? Pessoal, como se o Weinberg de fato estivesse conversando com você. Então vale a pena ler e você não precisa ter um conhecimento a priori sobre nada de física. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Aqui embaixo, na descrição, eu deixei dois sites, que é um site americano que chama Particle Data Group, ou PDG, né, em inglês, que é um site muito bacana, onde ele traz várias informações de física de partículas, mecânica quântica, relatividade, traz valores de constantes na física, traz dados sobre partículas elementares, traz dados de astronomia. É um site bem completo, eu acho que vale a pena dar uma olhada, certo? E traz essa questão também das teorias da física, né? Vale a pena dar uma olhada. O outro link é um artigo que eu busquei na Revista Brasileira de Ensino de Física, chamado Teoria Final, Unificação e Reducionismo, Opiniões da Comunidade Científica Brasileira, que é um artigo muito bacana também, de um professor de Santa Catarina, onde ele traz justamente isso. Ele vai discutir a questão da unificação na física, uma questão mais filosófica a respeito disso, uma questão mais histórica, e vai buscar as opiniões dos cientistas brasileiros, né, a esse respeito. Eu acho que vale a pena dar uma lida também. É um texto muito simples, de fácil leitura, não tem conta, não tem equação, não tem nada. Vale a pena dar uma lida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do comentário a respeito do livro Sonhos de uma Teoria Final. No próximo vídeo, a gente volta para a lousa, a gente vai discutir um pouco a respeito dessas forças fundamentais, né, que a gente falou brevemente aqui, falar como que está o andamento aí da unificação de uma com a outra e tal, uma coisa bem rápida, mas eu acho que vale a pena. E é isso. Comentários são sempre bem-vindos, comentem com seus amigos, curtam, compartilhem. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.